Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai para a última parte aí do nosso vídeo de balanceamento redox com mais alguns exemplos depois daqueles que a gente já fez. Bom, então vamos lá. Como a gente viu, a ideia de um balanceamento redox precisa se basear no fato de que todos os elétrons que são cedidos, ou seja, que são perdidos por uma espécie química, vão ser recebidos por outra. Tá? E aí, a partir disso, a gente aprendeu aquele esqueminha lá. Então, vamos aqui. Temos aqui essa equação. Perceba que ela é chamada uma equação na forma iônica, porque aparecem íons soltos ali. Isso mostra para a gente que não necessariamente os íons vão estar sozinhos, mas os outros que não aparecem aqui são chamados íons espectadores. Eles não vão contribuir de fato para a reação acontecer ou não, tá? Mas sim para fazer o equilíbrio de carga. E aí a gente tem que tomar cuidado naquilo que eu falei para vocês sobre a gente fazer o balanceamento de massa e também de carga. Bom, vamos analisar aqui então. Primeiro passo, como a gente viu, colocar o NOx de todo mundo, né? Determinar o NOx de todos os elementos. Vamos lá. Oxigênio aqui é menos 2, o cromo vai ser mais 6, para poder aí sobrar 2 negativos nesse íon poliatômico. Aqui, nesse caso, oxigênio é menos 2, o carbono aqui vai precisar ser mais 3, ok? Perceba que aqui, por mais que seja um composto orgânico, os dois carbonos aqui vão ter o mesmo NOx, tá? Eles não vão interferir aqui nesse processo para a gente. Bom, aqui o H+, é um íon monatômico, então a carga é o próprio NOx, ou seja, carga 1+, NOx mais 1. Mesma coisa aqui com o cromo 3, NOx mais 3. No gás carbônico, menos 2, mais 4. Na água, mais 1, menos 2, ok? Analisando agora o NOx de todo mundo, percebemos que o cromo teve o seu NOx variado de mais 6 para mais 3. Só que aqui o maior índice do cromo é 2. Então ficamos aí, variou em 3 unidades. O maior índice é 2, então 3 vezes 6, 3 vezes 2, aliás, são 6 elétrons que são, no caso aqui, recebidos, porque o cromo sofreu redução, ele reduziu o seu NOx. Bom, além disso, temos o carbono, que tem o seu NOx variado de mais 3 para mais 4, então ele aumentou o NOx. Lembra do OPA, quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Como ele aumentou uma unidade o NOx, então ele tem aí um elétron envolvido, né? Variou uma unidade. Só que o maior índice que participa aqui é 2. Olha aqui, aqui é 1, aqui é 2. Então, 1 vezes 2, 2 elétrons. Perceba que os elétrons perdidos são 2, mas os recebidos são 6. Não bateu a quantidade. O que a gente faz? Que número vezes 2 vai dar 6. A gente multiplica aqui por 3. Então, eu vou precisar fazer 3 vezes esse processo. Agora, começando o balanceamento. Aqui no cromo, temos 2 cromos aqui. Aqui temos apenas 1. Então, já tem que colocar um 2 aqui, para poder falar dos 6 elétrons envolvidos. No caso aqui desse íon, né, o íon oxalato, como eu precisei multiplicar por 3, aqui 3 oxalatos. Ao todo, nós temos agora 6 carbonos. Então, aqui vão ser 6 do CO2. Continuando, vamos olhar agora para o hidrogênio. O que a gente vai precisar fazer aqui? Colocar 14H+, e 7 águas. JP, por que a gente precisou colocar tudo isso de H+? Quando a gente faz o balanceamento de carga, se a gente analisar aqui, perceba que no total aqui eu tenho 2 negativos, e aí aqui eu tenho 6 negativos. E aí o H eu não sei quantos positivos vão ser, mas aqui já deu 6 negativos. E aqui, desse lado, a gente já sabe com certeza que vão ter que ser 6 positivos. Opa! Para eu poder, aliás, 6 negativos não, perdão, aqui são 6 negativos, com 2 negativos já dão 8 negativos. Para poder
sobrar 6 positivos no produto, né, da carga total, e eu tenho que cancelar esses 8 negativos e ainda fazer sobrar 6 positivos. 8 com 6 vai dar um total de 14 positivos. Agora sim, olha só. 2 negativos desse primeiro, 6 negativos desse segundo. E os 14 positivos vão dar aí os 6 positivos que sobram. Agora, desse lado, 6 positivos que vão sobrar. Então, por isso que eu preciso de 14H+. Se eu preciso de 14Hs, são aqui 7H2Os. Agora a gente vai para o oxigênio. Temos aqui 7, aqui 3 vezes 4 dá 12, então dá 19. Aqui, 6 vezes 2 dá 12, com mais 7, 19. Prontinho. Consegui fazer o balanceamento de massa de todo mundo, ou seja, a quantidade de átomos que apareceu no reagente de cada elemento apareceu também no produto. E balanceamento de carga. Sobrou 6 positivos no reagente, sobraram 6 positivos nos produtos, ok? Bom, agora, analisando aqui, quem que oxidou? Quem aumentou o NOx? No caso, foi o elemento carbono. Quem reduziu? O elemento cromo. Foi de mais 6 para mais 3. Agente redutor é a espécie onde está quem oxidou, ou seja, o C2O4, 2-. Agente oxidante, onde está a espécie, onde está o elemento que reduziu, Cr2O7, 2-. Lembrando que agentes sempre nos reagentes. Um último exemplo para a gente fechar aqui. Vamos lá. Temos esse exemplo aqui. H2O2, que é água oxigenada, dando origem à água e gás oxigênio. Bom, nessa reação, o que a gente tem? O NOx do H é mais 1, tá? E aí, para poder balancear, para poder zerar a somatória do NOx aqui, nesse caso, o oxigênio tem que ser menos 1. Cuidado, porque geralmente ele é menos 2, tá? Mas como a gente viu, no caso de um peróxido, e esse é um peróxido, a gente tem aqui o NOx dele sendo menos 1. Na água, menos 2 mais 1, e aqui substância simples, NOx 0. O que a gente tem? Aqui a gente tem que o oxigênio reduziu, aliás, no caso aqui ele oxidou, que foi de menos 1 para 0. Quanto que variou o NOx dele? Foi em uma unidade. Qual que é o maior índice? É 2, então está aqui 2. E no caso aqui, quem vai ter reduzido? Também o oxigênio, porque ele foi de menos 1, também ele foi para menos 2. No caso, variou também em uma unidade, o maior índice aqui é 2, entre 1 e 2 é 2. 2 elétrons aqui também. Dessa forma, o que a gente tem? O tanto de elétrons que acaba sendo cedido também já está sendo recebido. Então agora a gente segue com o balanceamento normal. Preste atenção que aqui a gente vai precisar colocar 2 do H2O2 para colocar 2H2O, e aí agora a gente tem 4Hs aqui. E agora a gente tem 4 oxigênios aqui, aqui 2 mais 2 já deu a quantidade que a gente precisava, 4. Pronto, fiz o balanceamento. Agora, o que a gente tem? O elemento oxigênio oxidou, mas também o elemento oxigênio reduziu. O H2O2 é o agente redutor, mas também é o próprio agente oxidante. Como nesse caso, um mesmo elemento oxida e reduz, a gente fala que essa é uma reação chamada de auto-oxirredução ou auto-óxido-redução. Okay? Isso daí a gente pode encontrar em alguns casos. Beleza? Interessante que essa reação aqui é o que acontece, por exemplo, quando a gente passa água oxigenada em um machucado ou mesmo passa na pele para poder descolorir um pelo. Por quê? A água oxigenada vai sofrer decomposição e se transformar em água e gás oxigênio. E é esse oxigênio aqui, do gás oxigênio, que vai fazer aí a despigmentação do pelo ou mesmo ajudar aí a limpar um machucado. Ok? Bom, a gente fecha aqui a nossa aula sobre reações de oxirredução. Vimos aí toda a parte de NOx,
dos conceitos de oxidação e redução, e agora para o finalzinho o balanceamento redox. Espero ter ajudado, continuamos aí com o próximo tema logo mais. Até a próxima, tchau, tchau.